Então vamos lá, pessoal, falar sobre a falácia do fundo garantidor de crédito. Aquilo que você vê assim, muito youtuber falando, não, esse investimento é garantido pelo fundo de garantidor. Fala até de boca cheia, né? Nossa, esse investimento em CDB até 250 mil, ele é garantido pelo fundo garantidor de crédito. Faz até uma pausinha, né, para falar. Então vamos ver o que é isso. Vamos imaginar que você tem 100 mil reais para investir, né? Se depara com o comercial de um banco. Então, CDB pré-fixado, 13% ao ano, tal. Aí, nos 6 anos aqui, rentabilidade 14,25% ao ano. Aí o Zé Tanguinha vai lá, pega seus 100 mil reais, entra com 200 mil guardados e deposita nesse banco, faz as contas. Vê que no final dos 6 anos ele vai receber, sei lá, 408 mil reais livre, descontados os impostos. Isso é uma maravilha, né? Pois refazendo esse investimento por 18 anos, ele vai estar aposentado e milionário. Isso é bom demais para ser verdade. Então, o que ninguém te fala é que se o banco que você investiu entrar em liquidação pelo Banco Central, o que acontece com o seu CDB garantido? Para ter essa informação, buscar a fonte do próprio site do Banco Central. E nas primeiras 5 palavras ele fala assim, ó, o Fundo Garantidor de Crédito garante recursos depositados em bancos múltiplos comerciais, blá 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 blá. Então ele garante o quê? Ele garante o recurso, ele não garante a rentabilidade. Ou seja, se dentro do seu CDB aí, se passaram 5 anos e o banco vai à liquidação, então você perde toda a rentabilidade do seu CDB, pois o fundo garantidor só garante o valor nominal, só o recurso do empréstimo. Mas não é só isso. Quando o banco está em crise, de repente um banco médio e vai à liquidação, ele causa devastação na economia real, porque é da natureza do banco trabalhar alavancado. Por exemplo, Sicredi, que não é um banco, mas trabalha com um banco, é uma cooperativa de crédito. Ele pega dinheiro no CDB, oferece 100 reais de empréstimo para o fazendeiro. Aí ele gasta 100 reais em maquinário, o dono do maquinário deposita 100 reais no CDB do Sicredi. Aí o Sicredi tem 100 reais de novo para emprestar. Ele vai lá e empresta para a loja agrícola, comprar estoque. O fabricante de estoque recebe o dinheiro, deposita o dinheiro nos mesmos 100 reais do Sicredi. Ou seja, vamos dizer, a mesma nota de 100 reais, ela roda, pode fazer infinitos empréstimos pelo banco. Então, o que isso significa? Que mesmo um banco que nem está entre os 5 grandes do Brasil, se ele for à liquidação, isso significa assim, bilhões e bilhões e bilhões de prejuízo. Então, se um banco, por exemplo, Sicredi, vai à falência, o que acontece? As pessoas até do Banco Itaú, Banco Bradesco, fazem uma correria para sacar o dinheiro que eles têm no banco, porque vira um pânico geral. Então, assim, dentro de um cenário de crise, com pânico, você acha que o Banco Central ele vai se preocupar com devolver os 200 mil reais lá que você tinha? Ou o Banco Central vai querer, ajudar os bancos que estão sobrevivendo na crise a superar a crise deles? Então é uma reflexão. Você acha que o Banco Central vai ter dinheiro para salvar todo mundo? Então... E tem uma outra coisa, se o banco que você investiu passa por uma fraude contábil, e sua lista de investidores some do sistema, o que acontece? Quando interessa para o sistema, o próprio governo confisca a lista de credores, o próprio governo
enfim, manda sumir com as informações, apaga informações do Banco Central, apaga informação, determina o bloqueio das informações pela B3, enfim. Quando a coisa tá pegando fogo, o governo ele toma uma medida para proteger o grande. Ele não quer saber do cidadão investidor, ele quer saber do banqueiro, de quem paga a campanha política dele, vamos dizer assim. A gente teve um caso clássico, né? Quer dizer, no dia 8 de janeiro lá de 2023, não estou dizendo se é certo ou errado entrar dentro de um prédio do governo, mas a questão não é essa, né? A questão é sumir com uma filmagem, né? Quer dizer, é um ambiente institucional, é um ambiente do poder federal, é um ambiente dos 3 poderes e a filmagem some. Quer dizer, que brincadeira que é essa, né? Quer dizer, se isso acontecesse num país sério, né, por exemplo, se isso acontecesse na Inglaterra, tava todo mundo na cadeia, sabe? Todo mundo que estava envolvido em sumir com a informação, hoje estava preso. Não importa se é ministro, se é político, se é juiz. Agora, como o Brasil é um país que institucionalmente ele é um país infantil ainda, né? E as pessoas, o cidadão ele gosta mais de narrativas do que o cidadão brasileiro. Politicamente ele tem 2 defeitos: ele gosta mais de narrativas do que fatos, e politicamente ele é Corinthians contra Palmeiras, vamos dizer assim. Ou você é petista, esquerdista, progressista, blá 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 blá, você é né? Você tem que aderir a toda a plataforma, né? Você tem que ser contra Israel, você tem que ser. Aí já o conservador, ele tem que ser obrigatoriamente contra casamento homossexual, ele tem que ser contra um homossexual adotar um filho, ele tem que ser a favor de Israel e contra a luta palestina, ele tem que ser a favor dos Estados Unidos. Quer dizer, existem duas plataformas, né? E o povo que é massa de manobra, né? O povo é muito inocente e ele adere, né, a uma das plataformas sem debater, né? O que ele realmente tá lutando. Então, assim, quer dizer, tudo isso pode dizer que seja de que partido for, né? PT, PSDB, bolsonarista, conservador, progressista, enfim, independente de quem fosse, o povo tinha que sair pra rua e falar: ó, a filmagem aqui, ó, todo mundo quer ver, né? Quer dizer, você não tá dizendo que a pessoa cometeu crime, assim, assado. O povo quer ver a filmagem. Só que o cidadão comum, ele confunde, né? Ele confunde o interesse político dele com a necessidade de saber a verdade. Então, assim, falando das coisas que somem, né? O consórcio Garavello, que foi um grande consórcio lá no Centro-Oeste no passado. Quem tem mais de 60 anos vai lembrar o que é o consórcio Garavello. É uma empresa que foi à falência e ficou mais de 13 anos para desenrolar. Então, assim, quando sai uma decisão final, que você vai encontrar as pessoas, muitas delas já morreram, você não encontra mais a família, você não sabe quem é a família. Então, essa é a realidade do Brasil, né? Então, o que aconteceu com o consórcio Garavello pode muito bem acontecer com um banco onde você tem o seu CDB garantido com essa garantia aí que todo mundo acha mágica, né? Então, o seu dinheiro some do registro do Banco Central. Aí, o que acontece? Mesmo que você tenha um registro lá no Banco Central, muitas vezes você tem que entrar com mandado de segurança para ter o acesso à informação, e muitas vezes você tem que juntar os comprovantes que você tem lá na Justiça Federal, processar o Banco Central,
Então, assim, e outras, se uma questão para você reaver um valor depender de você entrar na Justiça Federal, esquece, né? Esquece. Vai ficar pro seu filho, pro seu neto, pro seu bisneto, para quem, enfim, o próprio direito, né? A própria ação judicial some, né? Tem um exemplo, vamos dizer assim, prático, né? Aqueles dinheiro lá do plano verão, plano Collor, que quando foi converter lá dentro do banco, né, a poupança converteu o valor errado e a conta corrente, vai lá ver se saiu o dinheiro para alguém. É uma questão que eu era criança, agora eu já estou com 40 anos, né? Minha mãe tinha um dinheiro na Caixa Econômica lá, um crédito. Quer dizer, minha mãe não viu o dinheiro, eu provavelmente não vou ver o dinheiro. Então, o que isso significa? O que isso significa? Significa que o judiciário, a ação judicial está lá, mas está bloqueada. Não se mexe. Você pede para a ação andar, ela não anda. O assunto está parado lá no STF. Então, quer dizer, o que isso significa? Que sumiu com a sua ação judicial, né? Sumiu com o seu direito. E o Brasil o Brasil quiser 1000 exemplos disso. Uma ação aí, uma outra ação, por exemplo, correção do FGTS. Né? O pessoal, eu nem mexi, né? Como advogado, eu nem mexi com essa ação, porque tenho certeza absoluta que não vai dar em nada. Por quê? Porque, quer dizer, a pessoa entrou com a ação já faz, sei lá, mais de 14 anos, quando ela vai ser julgada nunca. Mesmo que ela for julgada a favor da população, que eu não acredito, a Caixa vai pedir mais 10 anos para te pagar, a Caixa vai entrar com embargos, a Caixa vai fazer não sei o quê. Então, assim, é um processo que os processos somem. O interesse da pessoa comum no Brasil, ele some. Então, assim, eu tenho dinheiro, mas eu fundo garantidor de crédito. Gente, não acredite em instituições do governo do Brasil. Não acreditem no Banco Central, não acredite no governo federal, não acredite em nada que é do governo. O governo tem interesses próprios que não é o interesse da população e as coisas somem. Então, assim, é isso que eu tinha para falar. Se isso fez sentido para você, né, curta o vídeo e compartilhe com alguém que está nessa ilusão, né, de fundo garantidor de crédito. E é isso, pessoal. Se quiser, né, quiser ouvir coisas sobre investimentos que ninguém fala, se inscreva no canal, ative a notificação e eu fico à disposição, hein? Tá bom? Muito obrigado.